Sejam bem-vindos ao Homecast Descomplicado. Nós somos um podcast destinado a, de forma descontraída, descomplicada, falar sobre a construção de casas de alto padrão. Eu sou o Eider Muniz, sou arquiteto. Eu sou Amanda Araújo, corretora de imóveis na região do Eusébio e Aquiraz. E nós estamos com ele. Daniel Holanda, sou diretor comercial da Target Soluções em Crédito. Nós somos um correspondente bancário da Caixa Econômica Federal e atuamos no mercado há mais de 8 anos, na região metropolitana de Fortaleza. Gente, hoje a gente trouxe o Daniel aqui porque ele me ajuda muito lá no Eusébio. A questão de financiamento, né? O Eider é arquiteto, como a gente falou nos episódios anteriores, né? A gente precisa do projeto, mas às vezes o cliente quer se capitalizar, não quer usar o dinheiro todo que ele tem, Sim. quer usar o dinheiro do banco, por N motivos ele acaba precisando de um correspondente bancário e a minha ideia foi trazer o Daniel por conta disso. E como o tema de hoje é justamente aquisição e financiamento, né? Então a gente trouxe o Daniel exatamente por ter essa expertise, né? Para trazer para a gente todas as informações. Isso, o Daniel, lá ele tem uma empresa de crédito que ajuda muita gente lá no Eusébio, inclusive a mim, e também trabalha na região metropolitana e Fortaleza no geral. Sim. E aí, dando início a isso, a gente vai fazer aqui umas perguntas para você pode ficar bem à vontade para responder, como você responderia para mim, né? Pra gente poder levar para as pessoas essa questão, assim, porque tem muita gente que acha muito complicado mexer com financiamento, acha que é um bicho de 7 cabeças, né, Weider? Exatamente. E aí se perde todinho, e aí no meio do processo, quando já deu tudo errado, é que o cara vai procurar a pessoa que pode resolver o problema dele por falta de conhecimento. E aí, como a nossa ideia é exatamente levar conhecimento... E descomplicar. Exatamente. Então, a gente criou esse episódio só para falar sobre crédito. Nesse sentido, o que é que você acha necessário... Aqui a gente falando de casas prontas, tá? Porque a gente aqui vai falar sobre casa pronta, aquisição de lote, aquisição e construção, que é você pegar o lote mais a construção. A gente vai falar sobre, dar umas pinceladas sobre muitas coisas, mas aqui em específico, falando sobre a aquisição de uma casa pronta. Uma casa que o Eider já projetou, o cliente dele, investidor, já está lá com a casa pronta para venda, não é isso, Eider? E aí está precisando vender a casa. Nesse sentido, o que é que você acha que é necessário para comprar uma casa pronta? Gente, o primeiro passo de todos, e aí nós como correspondentes bancários, nós recomendamos que seja, antes do cliente tomar a decisão de procurar o imóvel, ele entender qual é o seu crédito. Sim. Né? Porque é determinante o cliente saber primeiro quanto é que ele pode de crédito, quanto é que ele tem de recursos próprios, para depois ele ir buscar o imóvel que ele sonha. Né? Então, a gente sempre recomenda que o primeiro contato do cliente seja com o correspondente bancário e com o corretor, logicamente, que vai orientar ele no imóvel que está dentro do perfil. E no correspondente bancário a gente vai ver o que é vai dizer para ele o que é preciso para ele comprar uma casa pronta, Amanda, que é muito simples. Ele precisa ser maior de idade, precisa ter mais de 18 anos, ele precisa estar com o CPF, não pode ter pendências financeiras no CPF, ele precisa ter uma renda comprovada ou informal também, em alguns casos é possível aprovar o cliente com renda informal, e a casa tem que estar com a documentação toda regularizada, ou seja, ela já tem que estar com a construção averbada, ela já precisa estar com o habite e não ter nenhum impeditivo para o financiamento. Sim. E para uma casa pronta como essa, qual o perfil ideal do comprador desse tipo de casa? Pronto, a casa pronta, o perfil do comprador é aquele comprador que vai adquirir um financiamento no curto prazo. Sim. Né? Então, o ideal para uma casa, digamos, no perfil do Eusébio, como a Amanda costuma trabalhar, o comprador ideal é aquele que já está com a renda formalizada, né? Que vai comprar a casa que já está pronta, então ela já está disponível para o mercado, ele quer fazer uma aquisição rápida, ele não tem tempo, digamos, para se preparar para essa compra. Sim. Então é importante que ele já esteja com a renda regularizada. O que é nós temos hoje uma grande oportunidade, que é o fato de estarmos no período de declaração de imposto de renda. Exato, né? E foi então, por causa disso que a gente pensou, foi estrategicamente pensado o episódio. E a gente vai citar muito sobre isso. A gente vai falar sobre imposto de renda um pouquinho mais na frente. E, inclusive, nós lá da Target fazemos um treinamento de imposto de renda para os corretores, né? Eles saberem orientar o cliente adequadamente como declarar e como os bancos vão aceitar. Né? É claro que o cliente vai declarar a renda que ele possui, mas ela tem campos específicos que ele não pode colocar e campos que ele deve colocar na declaração. Isso aí ele juntamente com o contador vai observar isso, mas nós vamos orientar como fazer para ele ter sucesso. Né?
Então, o cliente que teria o melhor perfil hoje para casa pronto seria o cliente que já está ok, já está com a renda, não tem pendências financeiras, né, está com um rating positivo, que é o rating, né, a nota de crédito do cliente em determinada instituição financeira. Né? Então, cada banco tem o seu rating específico. O cliente pode ter um rating muito bom na Caixa Econômica, mas ele não tem um rating tão bom num banco privado, por exemplo, porque cada um vai levar em consideração o histórico de crédito, a vida financeira do cliente e, às vezes, também o relacionamento que ele tem com a própria instituição. Sim. Então, isso pode ser que num banco esteja bom, no outro não esteja tanto, porque ele não tem relacionamento. Mas o cliente ideal é esse que já está com um bom rating, tem um bom histórico de crédito, já possui a renda formalizada e está apto a adquirir o imóvel. Né? Então, esse é o que está no momento ideal. Mas Sim. nós aqui, como agentes do mercado, tanto nós como correspondentes, como o corretor, no caso da Amanda, nós auxiliamos o cliente a chegar nesse ponto. Sim. Né? Tem clientes que já estão no ponto de comprar, que já Isso é estão muito bom. tudo ok. Aquele cliente sonho, né? Olha, o cliente que vem com imposto de renda redondo, ou que é servidor público de alto escalão, Movimentação com a batendo. movimentação batendo, com um rating assim lindo e maravilhoso. Depois a gente vai explicar para vocês melhor o que é rating, porque assim, tem muita gente que vai naquele Serasa, né, e vê o ponto lá maravilhoso, sei lá, 800 scores. Meu Deus, eu consigo financiar qualquer coisa, mas não é bem assim, certo? O rating já é outra coisa. O Daniel até deu uma explicação aqui, mas isso aí tudo vai ser explicado para vocês. Agora, uma coisa que, tirando essa questão assim do cliente ideal, saiu agora a questão da taxa de juros, né, Daniel? Isso. Meio que a linha de quantos os bancos estão cobrando. Tanto que não está tendo nem tanta diferença entre a Caixa Econômica e alguns bancos privados, né? Isso. Eu vi que o Bradesco está meio que quase igualando com a Caixa. Isso. A Caixa está 10 ponto alguma coisa, o Bradesco está 11 ponto alguma coisa, mas se você tiver relacionamento, você meio que acaba igualando ali. Nessa questão de taxa de juros, entrada, como é que funciona? Porque, por exemplo, ali a gente pega, quando a gente não vai tratar de casas na Cidade Alfa, a gente vai tratar ali num condomínio pronto, tipo Marbella, tipo Sim. o Jardim de Murano, Sim. esses condomínios que já tem casa pronta para fazer financiamento. Gente, existem dois valores que a gente tem que considerar, né? Tem o valor de venda, Sim. né? E tem o valor de avaliação do banco, que são Sim. coisas que parecem ser a mesma coisa, mas são diferentes. Porque Sim. Amanda, eu posso ter uma casa que, pra mim, ela vale 1.500.000, mas pro banco só vale 1 milhão. Exatamente. Né? Assim como pode, pra mim, a casa valer 1 milhão e pro banco valer 1.500.000. Não necessariamente as coisas andam juntas. É Sim. ideal que ande, mas não necessariamente andam juntas. E aí, como é que funciona quando tem essa discrepância, Daniel? Essas diferenças, às vezes, muito grandes, para mais ou para menos em relação ao valor de venda. E o que é considerado na hora da gente fazer o financiamento? Porque tem muita dúvida do cliente em relação a isso. Eu percebo Isso. na hora que a gente está fazendo o crédito. Isso. Em relação à questão da avaliação, cada banco tem a sua metodologia de avaliar um imóvel. Né? Alguns são mais conservadores, você tem avaliações, digamos, mais justas, né? Outros têm uma avaliação um pouco mais flexível, digamos, né? Avalia um pouco melhor o imóvel. Mas a avaliação, o que é levado em consideração? Não são levados em consideração, como a Amanda perguntou, bens não duráveis. Isso aí, o que é que a gente pode considerar? A movelaria, móveis, utensílios que estão dentro da demais. casa. O cara pensa assim, Coisas de ambientação isso. interna da ambientação, residência, né? isso. Você que é arquiteto, acontece Sim. demais do cara. Eu vou ter uma side by side de 70 mil reais. Leve sua geladeira, amigo. Isso. Leve sua geladeira. Exatamente. Eu tenho uma poltrona aqui, daquela que flutua. Eu já Sim, peguei umas sim. casas com poltrona que flutua, né? Sim. Aí o cara manda, mas o cara quer minha poltrona. Aí se você fosse amarrar pela poltrona... Até porque o valor interno dessa ambientação, o céu é o limite. A pessoa pode ir... Tem questão de móvel assinado, né? Exatamente, móveis assinados. Então, realmente, não tem como precificar. Para você ir Sim, atrás de sim. um financiamento desse, não tem como precificar. Realmente, essa ambientação realmente sempre fica de fora, né? Sim. Sobre o Sim. valor do financiamento. Hoje em dia a gente vê muitas opções de imóveis, como o mercado costuma chamar, imóveis porteira fechada, né? Sim. E aí esses imóveis, para fins de aquisição do proprietário, ele tem um valor agregado maior, porque ele já vai entrar na casa, não precisa levar nada. Sim. Né? Então, para quem está comprando, vai ter um valor, porque toda a parte de móveis, utensílios, eletrodomésticos, automação vai estar lá incluída. Porém, para o banco só vai levar em consideração, para fins de avaliação, o imóvel. O imóvel. Que é o bem durável, que é dado como garantia da operação. Sim. Né?
Se você for pensar em equipamentos que são não duráveis, né, digamos, TV, geladeira, isso, o financiamento tem 35 anos, esses bens provavelmente não vão durar esse tempo. Eles vão perecer e você vai ter que trocar, Então, né? você vai ter que trocar. Então, o banco avalia o imóvel. Então, acontece muitas vezes de um imóvel ser porteira fechada, mas a avaliação ser abaixo, como a Amanda falou, ele ser abaixo do valor que é percebido de compra e venda, porque parte do valor agregado é na porteira fechada, nos utensílios que tem dentro da casa. Em outras ocasiões, também acontece do imóvel ser avaliado a maior também. Né? Aí facilita um pouco mais, porque hoje a cota de financiamento ela está variando. Isso aí eu vou falar mercado, não somente a Caixa Econômica, que é o nosso foco. Mas vamos falar mercado. Hoje entre 60% e 90% de financiamento. Né? Então, dependendo da instituição bancária, tem cotas que estão chegando a 60%. Então, o cliente precisaria ter 40% do valor do imóvel para aportar. Mas, em contrapartida disso, há modalidades e há operações que você consegue financiar 90% do valor do imóvel, o que é muito bom também. O cliente entra com 10% de entrada. Então, tem modalidades que chegam a esse patamar. Vai depender muito do perfil do cliente, da modalidade, se a imóvel é financiado, a construção do imóvel é financiada pelo banco, se não é. Então, tem uma série de fatores que vão influenciar nessa questão dos valores. E quando a gente fala sobre renda, eu acredito que muitas pessoas têm o receio da sua própria renda não ser capaz de adquirir aquele financiamento. É verdade que existe renda composta dentro da família? Eu posso adicionar renda de pessoas que moram junto comigo, meu cônjuge, alguma outra pessoa, para fazer renda composta e isso adquirir o financiamento? Perfeitamente. Inclusive, você não precisa ter vínculo parental, né? Não precisa ser parente para compor um financiamento. Sim. Não necessariamente você pode compor com o cônjuge, mas você pode juntar um grupo de amigos, como a gente costuma fazer. Né? Um dos produtos que a gente trabalha muito forte lá na Target é o financiamento de aquisição e construção, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Sim. E esse é um perfil, é um produto que ele agrega muitos investidores, né? Ou seja, amigos ou sócios se juntam, agregam as rendas e fazem um financiamento de um imóvel para vender. Sai no nome de todos eles? Sai no nome de todos eles. E isso é muito interessante, porque lá no Eusébio, principalmente quando a gente trata de Cidade Alfa e agora os outros condomínios que estão sendo entregues, né, da Terra Brasilis, da BS Par, vai surgir muito mais investidores, grupos de pessoas, 2 ou 3 pessoas, que eles querem, né, fazer com que aquele terreno não tenha mais só aquele valor de valorização, e agregar o valor a mais com a construção. Perfeito. E aí o cara, eu não tenho dinheiro suficiente para fazer o financiamento, mas o meu amigo, se eu juntar eu e o Eider, dá pra gente construir uma casa aqui. Sim. E isso é muito interessante, porque assim, hoje eu vislumbro dessa forma, e eu acredito que você estando lá dentro, você também sabe disso, que é o principal produto da Cidade Alfa. Não é nem tanto o consumidor final, porque a gente tem muito consumidor final que a gente trata de escambo, né? A gente fala que a galera compra no escambo. Entra um monte de coisa, entra carro, entra terreno. Aí, às vezes, entra um financiamento. Mas, assim, a gente já fez muito negócio. Eu e a Helena mesmo, né? Minha sócia, agora a gente acabou de fechar um negócio de 1.600.000 e não entrou R$1 de financiamento. Foi escambo e dinheiro. Entendi. Então, a gente entende o quê? Que hoje, o principal produto em relação ao financiamento nessa modalidade é investidor. Né? O pessoal que se junta, não, vou pegar aqui, eu tenho um terreno que vale 300 mil, se eu financiar uma construção aqui de 800, eu vendo essa casa por 1.500.000. Perfeito. Tem muito mais sentido. O cara colocar 300 mil a mais no bolso, 400 mil a mais no bolso. Hoje esse mercado está muito aquecido, inclusive, o que nós temos vários clientes, né? A Target, ela, ao longo da trajetória dela, se especializou na construção, muito pela nossa vantagem logística, porque nós estamos situados lá no centro do Eusébio, então estamos próximos dos principais loteamentos de alto padrão do Ceará, podemos dizer, né? Que aí a gente considera a Cidade Alfa, o Verte, o Azul, os loteamentos da Terra Brasilis, que tem vários, né? Jardins Ibis. Então, nós temos obras hoje financiadas em todos esses empreendimentos de alto padrão do Eusébio. Sim. Então, há clientes recorrentes que todo ano eles tomam um financiamento, alavancam a obra deles com financiamento bancário e vendem um imóvel. Automaticamente, aquele cliente que compra quita, que é uma modalidade chamada interveniente quitante, se ele for fazer um novo financiamento, a pessoa que for comprar for fazer um financiamento, esse financiamento dela quita o financiamento de quem tomou inicialmente para construir a casa e
o restante libera o nome que sobrar, do cara e o cara faz de novo. e ele vai e faz outro. Tem Sim. clientes aí que já vão no terceiro ano, no terceiro imóvel já investindo anualmente. E é uma operação muito rentável, porque é um mercado que está aquecido, Sim. a Amanda sabe disso. Casas que são bem planejadas, né? E Vende rápido. Eu costumo dizer que tem alguns atributos, né? E a Amanda sabe melhor do que eu acompanho pelo outro lado, né? Pelo financiamento. Eu vejo que as casas que seguem os 4 principais atributos, quando o cliente chega para a gente, eu quero investir, eu quero fazer um financiamento para construir, para vender. Eu disse, amigo, você tem que atentar para os 4 pontos principais: fachada, acabamento, planta comercial, Sim. que atenda a maior quantidade parte de pessoas, né? de configurações familiares, Sim. né? E, no fim, um preço justo, né? Sim. Porque Aí aí, o pessoal viaja, às vezes, no preço. às vezes o pessoal viaja no preço, aí fica uma E casa às vezes lá. viajam em outras coisas também, né? Em relação à fachada. Acho que as pessoas podem fazer uma fachada que agrade somente a ela e não necessariamente a ela e outras não a pessoas, outras. né? É justamente isso. Geralmente... São esses 4 elementos, quando o cliente senta na nosso escritório, na nossa loja, para conversar sobre investimento, ele diz, olha, vai fazer para investir? Atente a esses 4 pontos principais. Muito provavelmente você vai ter sucesso na venda da sua casa. Porque aí é como você falou, Eda, às vezes o cliente personaliza demais aquela casa para o gosto dele e não para o gosto do mercado, e aí restringe o nicho de clientes que vão se interessar pela casa. Outra coisa também que acontece é preço, como a Amanda falou, às vezes o cliente quer um preço altíssimo, além do que o mercado está disposto a pagar, então ele vai demorar um pouquinho mais para vender, né? Ou vai ter dificuldades para vender. As casas que a gente vê que ficam mais tempo paradas lá, são as casas que o pessoal viaja mesmo assim no preço. Tá todo mundo metido no X, aí o cara, não, porque a minha vale Y. Bom, a sua vale Y, mas ninguém vai pagar esse Y. Então, acho que você foi muito mal assessorado desde o início, mas aí fica aí exatamente com você, né? aquela diferenciação que sempre volta, né? A casa feita para você utilizar, ela nunca vai ter o mesmo perfil do investimento. Exatamente. Existe um padrão de materiais, planta baixa, fachadas, Sim. Que você pode enquadrar em vários tipos de segmento que as pessoas vão se agradar com mais facilidade, né? Com toda certeza. De toda forma, o contrário também é verdade, né? Se você não fizer isso, você vai enxergar dificuldades para poder fazer a venda disso. É bom a pessoa, assim, ter uma assessoria realmente especializada em ambas as coisas. Eu acho, assim, que eu não acredito em especialista demais, porque aí o cara se fecha e aí ele só faz uma coisa, e para mim quem faz uma coisa não resolve o problema. Sim. Porque você tem que ser maleável. Eu acho que você tem que ser especialista naquele mercado. Sim. Por exemplo, eu trabalho só em Eusébio e Aquiraz. Se você me perguntar qualquer coisa da Beira-Mar, eu não sei. Eu faço parceria com quem sabe. Sim. Eu não entendo de arquitetura. Quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo pro Eider. Sim. Né? Mas, se o Eider for aquele cara que eu só trabalho com imóveis de venda final, aí o investidor morre aí. E aí, se você não, eu só trabalho para consumidor final, eu sou correspondente bancário. Eu só trabalho casa pronta. Eu não quero me estressar com aquisição e construção, porque a aquisição e construção é um problema. A gente vai ver isso um pouco mais lá na frente. É um problema se você não for muito bem orientado. E Exatamente, aí, você tem correspondente que não trabalha aquisição e construção. Sim. Eu já fui correspondente bancário, você sabe da minha história, te contei. Sim. Eu, antes, gente, de eu ser corretora de imóveis, eu me fiz tanta coisa. Tipo, eu já fui correspondente bancário anos, eu fui correspondente bancária da MRV, trabalhei na Magis também. Trabalhava na antiga M2 do Juvencio. Sim. E sou advogada formada há muitos anos, eu advoguei 8 anos. E me especializei com vendas de imóveis, porque eu sou muito boa com relacionamento de pessoas e entendo de documentação e entendo da questão do financiamento, fica mais fácil de desburocratizar essas coisas. Sem sombra de dúvida. Mas, se você pegar uma pessoa que é muito nichadona ali, você não consegue andar, né, Wade? Fica muito específico, né? A pessoa está destinada a resolver aquele tipo de problema. Se não for um nicho de mercado que tenha grande pulverização para se resolver, a pessoa fica muito relacionada àquela resolução, né? Sim. Então, é muito mais interessante quando você sabe essa gama de coisas para poder... Para agregar. Para agregar no mercado, né? Hoje na Target, nós atuamos hoje de ponta a ponta. Sim. Em todos os produtos do banco, praticamente, né? Então, hoje nós atuamos na construção, nós nos especializamos nisso, né? Quando nós decidimos entrar para esse mercado de construção, nós fomos atrás da dor do construtor e do cliente, quais eram as dores, e fomos um pouco na contramão do que os outros faziam. Né? Porque o grande ponto da Target é que nós acompanhamos não só o cliente até a assinatura do contrato, mas também depois da assinatura, que é durante as medições de obra, e podem acontecer momentos ali durante a obra
que o cliente pode ter alguma dúvida, a medição dele não foi liberada por algum motivo, e para ele é muito confortável ter um correspondente para destravar. Sim. Porque por mais que a agência seja disponível, sempre vai ser uma comunicação que ele vai ter que fazer, vai ter que conseguir falar com o gerente, etc, etc. E gerente é benção. É benção se você tiver um relacionamento bom. Pois é. Nesse sentido aí, o Eider uma vez me perguntou, né? Que tem uma questão de documentação, né, Eider? Tem, exatamente. Eu acredito que uma das grandes dores, você acabou de falar de dor, dos clientes é exatamente quando você está com o nome sujo. De que maneira esse cliente com o nome... Existe alguma maneira do cliente com o nome sujo conseguir um tipo de financiamento? Acabou-se a vida. É necessário Não o cliente... existe. É lógico que o mercado ele sempre vai precificar o risco. Sim. Né? Então, os bancos convencionais, os bancos tradicionais, eles não concedem crédito para clientes que estejam com o nome negativado. Por exemplo, a Caixa, principalmente, se o cliente tiver alguma pendência, ele não consegue avançar com o crédito. Né? Mas isso o fato dele estar negativado não significa que ele não vai ter o crédito futuramente, quando ele regularizar essa negativação. Mas tem um prazo, Daniel, tipo assim... Eu tô com uma irregularidade, assim, bem absurda. Vamos supor, o cara deve ter 300 mil reais. Porque ele é empresário. Empresário gira dinheiro, né? Então, assim, não necessariamente o cara não tem a grana para pagar. Ele simplesmente não. Isso aqui não é importante agora. Vou pegar esses 300 mil, vou colocar na minha empresa que tem muito mais sentido. Esses 300 mil vai voltar 700, sei lá. É o cara, não, vou limpar meu nome, né? Paga. Quanto tempo, mais ou menos? Não existe um tempo específico. Sim, porque também tem essa dúvida também, né? A galera, tipo, vou pagar em janeiro... Já posso fazer em janeiro mesmo? Já posso fazer em janeiro que sair mesmo? do SPC Serasa? Pode. Não tem um tempo específico. Mas é claro que quando o sistema vai rodar a avaliação do cliente, ele vai analisar diversos fatores. Sim. Ele vai analisar o compromisso financeiro que esse cliente tem. Ele vai lá no Bacen e consegue ler esse compromisso financeiro que ele tem no próprio banco ou em outras instituições. Né? Ele vai lá e lê esse compromisso. Ele vê o histórico de crédito do cliente. Ele vê a adimplência desse cliente. Ele vê também o relacionamento que esse cliente tem com o banco. Né? Então, ele vê essa gama de fatores. É claro que se o cliente passou muito tempo negativado, é muito provável que o histórico dele de crédito, a pontuação de score, de rate, não esteja positiva, porque ele passou muito tempo negativado. E um fator que às vezes é necessário quando o cliente passa muito tempo negativado, e tem caso e caso, certo? Não é regra, não. Que aí ele vai precisar regularizar, esperar um tempinho para poder deixar esse score ficar positivo. O fator tempo é preponderante nessas situações. Sim. Mas tem casos do cliente limpar hoje o nome, amanhã ele rodou e foi aprovado. Só tem como saber rodando. Entendi. Né? Mas é claro que o cliente que passou muito tempo no SPC Serasa, ficou negativado durante muito tempo, na hora que ele roda a análise de crédito, é uma fotografia do momento. Né? Uma análise de crédito é aquela fotografia financeira do momento do cliente. Aquele momento pode ser que o histórico dele não esteja bom, o histórico de crédito, o rating, etc. Não significa que um pouquinho mais na frente, ele regularizando, pagando em dias, pagando a conta em dia e fazendo relacionamento com o banco, no outro momento que ele for analisar, essa fotografia do momento não seja positiva. Né? Mas historicamente vai depender de como foi essa questão da negativação. Quanto tempo passou, se foi lançado como prejuízo no Banco Central, que também é prejudicial para o cliente adquirir um imóvel ou um financiamento, né, que seja. Porque depois que é lançado como prejuízo, aí já entra a minha parte aí como advogada, depois que você é lançado como prejuízo lá no Bacen, existe uma maneira de você sair de lá, que é judicializando. Sim. Né? Se você... Vamos supor que o banco foi quem entrou em contato com você. Você devia 100 mil, o banco entrou em contato com você para você quitar com 10 mil reais. Foi ele que assumiu o risco do prejuízo. Muitas das vezes a sua dívida ela já foi vendida para uma empresa de crédito que foi vendida para outra empresa e assim sucessivamente. Então, o banco ele já pega aquela sua dívida e assume como risco, aquele dinheiro meio que já voltou para ele com amigos. E aí você consegue judicializar e retirar seu nome do prejuízo. Mas não necessariamente tirando o nome do prejuízo hoje, significa que se for rodar o crédito dele, sei lá, na sexta-feira, vá dar certo. Porque, salvo engano, o Banco Central leva parece que é 20 dias, né? Ele atualiza, ele tem um né? delay. Hoje o banco, eu posso falar sobre a Caixa. Sim. Se eu rodar uma avaliação no mês de abril, que é o mês que nós estamos, a Caixa está olhando o retrato do Bacen de 2 meses atrás. Entendi. Ela está olhando de fevereiro. Né? Então, às vezes o cliente foi aqui,
resolveu a questão da dívida dele em março, por exemplo. Sim. Só que hoje o banco está lendo em fevereiro. Sim. Né? Então, há formas também de tentar agilizar essa questão da regularização do cadastro dele. Mas é algo que vale a pena a gente pensar em outro episódio, que aí a gente pode entrar nesses detalhes, aí, muitas dicas aí de como ele... Porque tem muitas pormenorizinhos, por exemplo. Tem muito lançamento lá no Eusébio, né? Sim. Tem o Contemporâneo agora, que é, sei lá, menos de 1 milhão. Aí tem o The Park, que é ali uns 700 mil, uns condomínio muito bom. E eles têm um tempo para você financiar. Porque quando você... Aí isso aí tá até dentro de uma pergunta aqui que eu vou até adiantar. Tem construtora que quer 10% de entrada, você vai organizando ali o resto do pagamento e você até a época da entrega do imóvel, Eider, você tem que quitar os 30%. Se o banco financiar mais lá na época, beleza, não vai ter dinheiro para chaves, né? A chaves é o quê? É o que o banco não financiou, sobra lá, sei lá, 10 mil reais. Obviamente, você tem que integralizar esse valor. Se você não pagar esse valor, você não tem como entrar na casa, né? Eles também nem assinam com o banco, se a pessoa não integralizar. Sim. Aí, alguns deles fazem confissão de dívida, mas também isso aqui é cena para outro episódio. Mas o que acontece é, você tem maneiras de se organizar. Já que o Daniel disse que, por exemplo, o banco olha 2 meses para trás, se eu estou comprando com um contemporâneo da vida que vai entregar em outubro do ano que vem, olha, eu tenho 10 não. Sim. Tenho mais de 1 ano para resolver esse imbróglio, né? Porque a gente está em abril. Então, você consegue pagar agora, regularizar e cabe também ao seu corretor, né? Porque esse não é o momento que você vai chegar no correspondente bancário. Você vai chegar no correspondente bancário lá no final do processo de compra, né? Que é no desligamento, que a gente falava antigamente. Isso. Eu não sei se ainda usa esse termo, Usa. eu falava desligamento, né? E aí lá no desligamento a gente tem que fazer o quê? Se ele tiver um corretor bom que vai explicar para ele, ó, cara, nesses 5 meses aqui a gente vai financiar aqui em outubro. Vamos fazer o seguinte, 5 meses, não compra nada não. É isso aí. Não é isso, Daniel? É isso aí. Compra nada não. Evita usar teu cartão de crédito. Ó, se o banco te deu 20 mil de limite, ele sabe que você pode pagar esses 20 mil. Pelo menos ele acredita que você vá. Mas se você declara, para você comprar um contemporâneo, você precisa ter uns 50 mil de renda. Sim. Se você gasta 20 mil de cartão de crédito, já foi os seus 30%. Concorda comigo? Sim. Os 30%, porque o banco, ele pega 30% da tua renda e aí ele diz que aquilo ali é o máximo que tu pode alcançar na tua parcela. Se tu tem um financiamento lá de 20%, de 20 mil reais, porque o cartão de crédito não, é um financiamento, porque é você pegando o crédito do banco. Sim. Aí se você tem 20 mil pau de parcela, obviamente você não tem dinheiro. O banco entende dessa forma, porque você não tem dinheiro para pagar o financiamento. Então, se você tem um financiamento para assinar em outubro, segura tua onda ali a partir de abril. Sim. Abril ali, tipo, Amanda, tem umas parcelas ali pra vencer. Vai pagando as parcelas que tem pra vencer, usa o cartão da mãe, usa o cartão da tia, porque agora não tem mais aquele rolê do cartão, né? Graças a Deus. Mas vai usando o cartão de todo mundo, não usa o teu. Porque tu tem que deixar o teu crédito livre, pra na hora de assinar, tá tudo bonitinho. Porque acontece demais. O cara chega no desligamento, Amanda, mas eu ganho 50 mil de renda. Quer dizer que eu não posso pagar 20 mil de cartão? Não. Agora, não, infelizmente. Mas isso vai ser o quê? Uma assessoria muito bem pensada, uma pessoa que não tá vendendo pra você hoje, porque acontece demais. Você vê isso aí todo dia. Cara, eu sou corretora, aí eu vendo pra ti. Aí, vendi, recebi minha comissão, tchau, adiós. Não, é assim. Deixa tu sozinho aí no teu processo. Quando chegar o financiamento, tu vai me ligar, porque tu não vai saber pra onde é que anda. Então, a maioria das construtoras lá do Eusébio, graças a Deus, o pessoal é organizado, eles pegam o correspondente e indicam pro comprador, para ele desligar. Mas, se a construtora não for assim, você vai ter que se virar nos 30. Se você não entende nada e o teu corretor te deixou ao léu, aí você tá lascado. Quando você tem um corretor que te explica tudo, o que é que vai acontecer? Tipo, eu sei que eu vendi pro cara em abril, sei que vai entregar agora em outubro. Já ligo pro cliente, pelo menos eu faço isso. Teu financiamento é daqui 5 meses. Tá gastando quanto no teu cartão? Gaste mais não, dá uma segurada aí na tua onda. Tem financiamento? Dá pra quitar? Financiamento de carro, moto? Porque o financiamento também interfere. Tem fiéis? O que tu tiver aí de crédito segurando, crédito, né? Tenta quitar 5 meses, 4 meses antes, porque na minha cabeça, corretora, na minha cabeça era 20 dias que o banco olhava. No máximo 1 mês. Então, assim, a gente tá em abril, ele vai olhar março. O cara tá olhando fevereiro. Aí eu quitei em março. Lá vai eu ter que esperar mais 1 mês. Isso. Nesse 1 mês você come o quê? Nem é mais INCC, que se a obra tiver entregue, não é INCC.
Porque existem 2 índices corretivos, né? Aí é que eu já estou aprofundando bastante. Mas tem o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é enquanto está em construção. Averbou, amigo, é IGPM mais um. Aí ninguém sabe como é que tá o IGPM amanhã, né? Só o mais um já são 12. Só né? o mais um já é 12, já é uma chibatada de uns juros. Então, se o cara não tá redondo na época que ele não vai pegar IGPM, e ele tiver que esperar um mês só porque ele não sabe dessa informação, que é uma baita de uma informação, ele se ferra. Mas isso aí, Amanda, é que a grande diferença entre o corretor, uma corretora de sucesso como você, que tem um conhecimento amplo, não tem só o conhecimento sobre a venda, você tem um conhecimento amplo, você conhece sobre crédito, você conhece sobre jurídico, você conhece sobre tudo, então isso, obviamente, são ferramentas que lhe colocam no topo, né? Então, muitos corretores acham que conhecer sobre crédito não é importante. Na verdade, estão bastante enganados, né? Aquele corretor que, a gente costuma dizer o seguinte, o corretor que sabe sobre crédito, pelo menos o básico, ele não perde venda. E outra, ele não é 10 passos à frente dos outros corretores do mercado, ele está a 10 quilômetros, está na frente. Né? Então, o corretor que sabe sobre crédito, ele otimiza tempo, ele já sabe para onde levar o cliente, porque se o cliente sai a renda e quanto ele tem de recursos próprios, já faz a continha na cabeça, quanto é a parcela, quanto é que ele financia, quanto é que ele vai precisar de recursos próprios, já leva para o produto certo. Sim. Não vai sair passeando com o cliente no mercado e quando sentar para ver a situação do cliente, eita, não dá não. Aí frustrou o cliente e ainda teve custo. Né? Porque você vai rodar, gasolina é dinheiro, tempo é dinheiro. Né? Aí a gente tendo passado por esse espelho aqui, que a gente deu uma explanada assim, bem por cima, mas assim, acho que até aprofundada. Eu vou jogar a bola agora pro Eder, que aí a parte é com ele, porque é ele que desenrola sobre essa questão de obra, né? Sim. Já que ele é arquiteto, sim. O início de uma obra é o quê? Passar primeiro pela mão de quem vai pegar o seu sonho e colocar no papel, né? Exatamente. Sim. Existem diferenças desses financiamentos, né? Sim. Então, a gente vai falar agora exatamente sobre financiamento de obra, propriamente dito. Perfeito. Quais são as indicações do financiamento de obra que são diferentes de outros tipos de financiamento? Pronto, pessoal. O financiamento de obra, ele tem uma dinâmica financeira diferente de um financiamento convencional. Sim. Se eu for comprar uma casa pronta, né, o imóvel pronto, você vai pegar a documentação do comprador, vai aprovar ali o crédito dele, vai pegar a documentação do imóvel e do vendedor, que também isso é importante ressaltar. Tanto o imóvel como o vendedor precisam estar ok em relação a certidões, em relação inclusive a débitos, né? Ele não pode ter débito com o banco que ele está financiando, que ele está vendendo, né? Que a pessoa vai adquirir o imóvel. Então, você vai pegar ali, deu tudo certo, aprovou, fez o processo, vai imóvel para um lado, dinheiro para o outro, está resolvida a operação. Né? Quando você vai falar de construção, é um processo, uma obra em média, né? A gente pega diversas obras ali no Eusébio, em média varia de 8 a 12 meses, 15 meses, dependendo da construtora e do projeto, né? Claro. Mas esse recurso ele não é integralmente liberado para o cliente. O banco ele permite uma antecipação de 20% do total. Existe uma programação também antes, né? O próprio cliente vai fazer um planejamento, que é uma de planilha, obra, onde vai estar o orçamento de obra e vai estar um cronograma físico-financeiro. Ele vai dizer quanto a obra dele vai custar, o banco vai avaliar se esse custo é factível, e ele vai dizer em quanto tempo ele vai produzir essa obra e quantos por cento ele pretende produzir da obra em cada mês. E esse recurso ele vai sendo liberado para o cliente gradativamente, de acordo com a evolução da obra. Durante esse período, o cliente paga somente uma prestação de evolução da obra, que são só os juros e encargos sobre o valor que o banco vai reembolsando. Então isso é importante porque o cliente não começa a pagar o financiamento integral. Minha parcela deu R$10.000, um exemplo, né? A parcela cheia já, depois quando o financiamento estiver entregue. Ele não vai começar pagando isso durante a obra. Ele vai pagando proporcional ao que o banco vai liberando. Então isso é bom para quem está numa obra sabe disso, né? Que você tem um compromisso ali durante o período de obra. Quanto menor esse compromisso você tiver, melhor para o cliente, porque vai precisar de recursos, né? Então, durante a obra, a parcela é menor. Ela é gradativa, ela só vai chegar próxima à parcela de obra, né? Ou chegar até o valor da parcela final, né? Que é a parcela depois da amortização, quando a obra estiver concluída 100%. Então, até concluir a obra 100%, ele vai pagando uma parcela proporcional ao que ele recebeu do banco. E no caso desses atrasos, né? Existe uma programação. Sim. Todo um planejamento de obra, um cronograma físico-financeiro, como você acabou de falar. Sim.
E se tiver no meio do processo algum tipo de atraso, porque toda programação, todo final de ciclo sempre tem uma fiscalização, né? Sim. Para ver se realmente você cumpriu tudo que estava dentro do programado para aquele período. Sim, sim. Se tiver alguma coisa saído do habitual, Perfeito. como é que acontece? Eu vou explicar como é que funciona na Caixa. Lá, o cliente apresenta o cronograma físico-financeiro e existem 2 medições que são feitas pelo engenheiro da própria Caixa, o engenheiro credenciado Caixa, quando a obra supera 30% e quando a obra supera 85%. As demais medições, elas são feitas pelo próprio responsável técnico da obra. E aí ele vai, preenche um documento, coloca o que está medido, põe as 12 fotos lá da medição e envia para a Caixa para ela liberar. Caso haja uma discrepância, a Caixa tem um percentual de tolerância, que é de até 10 pontos percentuais para mais ou para menos do que estaria previsto para aquele mês. Se essa tolerância estiver dentro, o cliente vai ter o percentual dele que ele produziu ali naquele mês liberado. Se a tolerância ultrapassar os 10 pontos percentuais, o cliente pode fazer uma reprogramação de cronograma. E aí essa reprogramação de cronograma, ele vai ajustar o cronograma físico-financeiro à realidade da obra. Ele previu lá atrás, quando ele foi aprovar, que naquele mês determinado ele estaria com 30%, mas de repente ele está com 15%, ele não conseguiu avançar por qualquer motivo que seja, ele vai lá e reprograma o cronograma e segue normalmente dali para frente de acordo com o que ele está planejado. Entendi. Né? Então é possível reprogramar. É algo até bastante simples de se fazer, né? E sendo bem orientado, o cliente recebendo as orientações adequadas de como fazer a reprogramação, dos trâmites e sendo auxiliado pelo correspondente, ele consegue fazer isso de forma bastante simples. É porque tem cliente assim que tem muito medo de entrar em financiamento, e eu já tive cliente que começou o financiamento, aí, mano, eu tô com dinheiro, eu vou encerrar esse negócio aqui, vou quitar. Eu mesmo construir, que eu tô sem saco de esperar a Caixa fazer medição. Sim. Porque tá muito adiantado. E aí o cara fica só lá com aquele valor que foi liberado, né? Sim. Esperando vender, porque isso aí acontece muito com o investidor. Acontece. E esperando vender. Quando vender, o cara entra como interveniente quitante, ou então o dinheiro que ele recebeu de entrada, se for à vista ou parcelado, ele vai lá e quita o saldo devedor e libera, né? Desaliena o bem. Não é isso que acontece? Exatamente. E aí o cara acha que não, que se tá muito adiantado ou se tá muito atrasado, não tem como mexer. Melhor eu pegar aqui dinheiro no meu bolso e fazer. Então, não, você está dizendo para mim que tem como a gente... Tem sim. No famoso Cearenseis, bulir lá no cronograma de obra, mexer. Exatamente. E reorganizar, realinhar o que tem. O interessante é porque você está ali adequando exatamente a realidade de hoje, né? Você programou uma coisa, não tem frustração nem para um lado nem para o outro. Nem para você ter que fazer coisas a mais para entrar no cronograma que foi feito lá atrás. Você só reajusta ali e você já entra em como está a obra hoje em dia, né? Exatamente. É bem isso. Porque o investidor, o cara, a maioria das vezes tem dinheiro, né? Sim. Mas o cliente final, que ele tá comprando... Não, ele comprou o lote lá, Terra Brasília, Alphaville, vou construir, mas eu não tenho o dinheiro todo para construir, então vou usar o dinheiro da Caixa, meio que eu vou estar comprando uma casa financiada, mas igual o que eu quero, né? Entendi. O que eu imagino para minha família. E aí ele não tem tanto dinheiro assim... Para a medição, sei lá, deu 15% e tava lá que era para estar 30, a Caixa não vai liberar o dinheiro porque tá 15, aí ele, meu Deus, e agora eu vou ficar com a obra parada? E a gente vê algumas obras paradas dentro da cidade de Alfa, e eu acredito que muitas das vezes é porque o cara não sabe que dá para fazer isso. E tem uma série de fatores também, né? Uma das coisas, como a gente começou a trabalhar com essa linha em meados ali de 2018, né? Então a gente tem aí praticamente a gente está aí há 7 anos, né, trabalhando com essa linha de forma focada. Sim. É um dos braços, um dos pilares, um dos braços principais da TACT, e ela é reconhecida ali no mercado do Eusébio por ter expertise nessa linha de construção. A orientação também inicial para o cliente de como vai funcionar esse fluxo financeiro da obra, ela também é muito importante. Por isso que eu digo, todo correspondente pode vender a linha de construção, mas nem todo correspondente domina a linha de construção. No caso da TAG, nós temos uma vantagem, porque como nós acompanhamos o cliente durante a obra, nós sabemos exatamente onde é que vai doer, onde é que pode travar, onde é que pode ter um descasamento de fluxo financeiro, né, que o cliente tem que desembolsar primeiro para depois receber da Caixa. A gente sabe orientar o cliente porque a gente já viveu muitas obras
durante a trajetória delas. Então, a gente sabe orientar o cliente. E onde é que eu quero chegar? Nem todo cliente pode dizer assim, eu vou fazer um financiamento de obra e vai dar certo. Não, tem que ter uma composição aí. Ele também precisa ter um pouquinho de recurso próprio, porque vai ter um momento em que ele vai precisar aportar o recurso para receber depois. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Tem aí gente que acha que é assim, na cara e na coragem. Se eu tenho 50 mil de renda, eu consigo financiar ali 1 milhão, quase 1 milhão, então eu vou fazer aqui o financiamento. Não tem R$1 guardado, porque gasto tudo com viagem e carro. Acontece demais lá no Eusébio. Cheio de novo rico, aí a galera faz isso. Pega o dinheiro, o primeiro dinheiro que vê, compra logo uma Land Rover e etc. Ela é cheio de Land Rover e Porsche. E aí o cara não se organiza desse jeito, não. Vou fazer aqui porque eu tenho dinheiro, eu tenho 50 mil ali, 60 mil todo mês. Sim. Mas ele acha que ele não precisa ter esse respiro, né? Sim. E aí, quanto que seria um interessante de respiro para a pessoa ter... E aí, vamos dar exemplo prático aqui. Se eu tenho uma obra que foi orçada em 1 milhão. Perfeito. Maravilha. Quanto que eu teria que ter de respiro para eu encarar uma obra e, em caso de descasamento, né? Que é a obra não andar junto com o fluxo de dinheiro, que é importante que a pessoa entenda o que é o descasamento, que a obra andou e o dinheiro não andou na mesma velocidade, né? Vou até explicar bem direitinho isso. E aí... Quanto que seria, assim, num financiamento de 1 milhão, o respiro, um respiro aqui, conservador seria X, mas o bom mesmo seria Y. Pronto. Pessoal, uma das coisas que a gente tem muito cuidado na hora de oferecer a linha de construção é entender o perfil financeiro do cliente, certo? É tanto que nós não começamos nenhum financiamento desse, só o cliente, eu quero financiar, avaliar a renda, ok, não. A gente tem uma reunião preliminar com ele, onde a gente vai analisar 3 pontos cruciais do financiamento de construção. O primeiro é o cenário financeiro. Já é valor de lote, valor de obra, quanto é que o banco vai cobrir, que ele não cobre 100%. Ele cobre hoje, né, na linha do SBPE, é 70% da soma do terreno com a obra, né? Aí vai fazer diferença se ele já tiver o terreno quitado, for financiar só a obra, aí vai mais dinheiro. Dá um exemplo prático, Daniel. Assim, vamos dar um exemplo terreno, aqui, por exemplo. Pra pessoa entender, porque assim, quando a gente... Em valores, né? porque aqui eu tô entendendo, mas o cliente... O cliente não vai entender. Não vai entender. Para ficar claro, né, assim, vamos fazer aqui um exemplo hipotético de uma obra de R$1 milhão. Um terreno de 200 mil, um número fechado, fica mais fácil da gente entender. Sim. E eu vou trabalhar um cronograma hipotético também de 10 meses, 10% cada mês. Beleza. Okay. Né? Que aí fica fácil de fazer a conta. Nessa obra, o 200 mil é o terreno, 800 mil é a obra. Okay. Então, nós temos aí R$1 milhão o custo, né? Sim. Da operação. O banco hoje, se for na linha do SBPE, que a maioria desses financiamentos de alto padrão vão utilizar o SBPE, o banco financia até 70% do valor. 70% desse valor de 1 milhão. De 1 milhão. Entendi. Então, quanto é que ele vai financiar? Ele vai financiar 700 mil. Ok. Né? Então, o que é que isso significa? Que se o cliente for adquirir aquisição de terreno e construção, ele vai ter que ter essa diferença dos 30%. Né? Daniel, ele precisa apresentar para a Caixa essa diferença? Não, não precisa. Mas ele vai ter que ter esse recurso durante a obra, porque vai ser necessário. Porque tem que fechar a conta. Sim, então ele precisaria, em números inteiros, eu precisaria ter 300 mil reais. E além desses 300 mil para fechar a conta, nós recomendamos que do orçamento da obra, né? Do orçamento da obra, o cliente tem ali entre 10% e 20% a mais. Sim. Para que ele tenha um fluxo financeiro saudável. Ok. Então, conservador seria 300, mas assim, o confortável para não passar aperto seria ter 500. Né? 500 mil, 500 né? mil. Aproximadamente. Lembrando que, assim, cada caso é um caso e cada caso ele é estudado especificamente para cada perfil de cliente, quanto é que ele tem, como é que vai ser a obra, como é a dinâmica, quantos meses. Mas para você entender o fluxo. Nós temos um cronograma físico-financeiro de 10 meses, 10% cada mês. Certo. A Caixa vai antecipar para ele 20% do total que vai para a obra. Sim. Então, nós temos aqui, vamos fazer aqui um cronograma hipotético. Vamos supor que esse terreno já está pago, aí é diferente. Porque se o terreno porque aí, gente, porque que a gente está só dando uma adenda aqui, só para vocês entenderem. Existem algumas modalidades, a gente vai já falar também sobre elas. Nessa aqui, a gente está falando de financiamento de obra. Mas dentro do financiamento de obra, você consegue fazer aquisição e construção, que é você comprar o lote e a obra junto do financiamento. Sim. Você fazer a aquisição só do lote,
no Sim, financiamento. E sim. depois, sei lá, vou fazer logo a aquisição do lote, porque o lote tá muito barato, tá tipo Isso. fora da curva. Tem um Isso. lote lá no Alphaville Eusébio que o lote mais barato lá hoje é 700 mil, tem um desesperado vendendo por 400. Eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou entrar com financiamento, pego esse lote, né? Sim. Seria um exemplo para você entender como você adquirir só o lote e depois você se capitaliza e faz a casa. E tem também a modalidade de fazer só... A gente falou Só a obra. Só a obra. Só a obra. Construção em terreno próprio. Sim. Quando o Tá cliente quitado. já comprou o terreno, já é dele, está quitado aí no nome dele. Isso. Aquisição de terreno em construção, ele vai adquirir o terreno e a obra na mesma operação. Financiamento do terreno, que Sim. aí ele vai adquirir só o terreno. Aí, nesse caso, não é possível ele depois só agregar o financiamento da construção, ele precisa quitar o terreno. Quitar o terreno. Né? Então, tem essas, digamos, 3 modalidades. Quando a gente trata de construção, De construção. né? Para você entender E quando é um você já mundo tá, diferente. e quando você já está com um terreno no seu nome, você só pode entrar na modalidade de obra, é isso? Financiamento da construção em terreno próprio. O terreno já próprio. está no seu nome, então a Caixa Ok. não vai financiar um terreno que já é seu. É, De você para você mesmo, né? refinanciamento, Um refinanciamento, né? Então, como é que funciona nesse caso? Quando o lote já está quitado e você vai financiar a obra, obviamente os 70% do 1 milhão, porque ele mesmo o lote já estando quitado, para fins de cálculo de cota, de quanto você vai poder financiar, você vai somar o terreno e a obra. 1 milhão. Mesmo assim. Mesmo assim, 200 do terreno com 800 da obra. 1 milhão. Quanto o banco vai financiar? 700 mil. Se você fosse fazer a aquisição e construção nessa composição, você dos 700 mil ia ter que tirar o recurso para pagar o lote. Sim. Então você teria que aportar mais dinheiro para a obra. Então, por isso que precisaria daquele valor a mais que A mais que a gente falou. Dos 20% a mais. Exatamente. Porque os 20%, porque o banco, até quando eu fiz um agora, né? Lá no Veste, que é uma aquisição e construção. Certo. O banco ele vai pagar o quê? 80% do terreno e os 20% você tem que dar Tem que dar para o vendedor. pro vendedor. Ah. Que foi exatamente daí que saiu minha comissão. Aham. Foi exatamente daí que saiu minha Aí é comissão. bom. E aí é ótimo. E aí a pessoa não entende isso, acha que vai ser tudo de uma vez, mas não é não. Assim, uma parte vai pro terreno, aí quitou o terreno, porque a Caixa precisa quitar o terreno para alienar o terreno porque ele é meio que a garantia. É a garantia. O que é dado como garantia da operação? E por que você tem taxas melhores quando você faz um financiamento com garantia? Daniel, por que um crédito pessoal é tão mais caro do que um crédito desse? Porque é dado como garantia o terreno e a futura obra. A casa como se pronto estivesse, na verdade, né? Sim. O terreno e a futura obra. Então é dado como garantia da operação. Então você consegue juros menores para a habitação comparado com os juros para a pessoa sem garantias, né? O crédito pessoal mesmo, um CDC que você tira ali, porque tem garantia real, né? Então voltando aqui para a questão do cálculo, né? Sim. Se o terreno já está quitado, os 700 mil vai todo para a obra. Né? Os 700 mil, ao invés de ter que tirar dos 700 mil para quitar o terreno e o restante ser direcionado para a obra, ele vai todo para a obra. Né? Então, a vantagem do terreno estar quitado é esse, vai todo para a obra. Então, você vai, obviamente, durante o processo de construção, vai sobrar mais recursos para a obra. Isso é positivo. Mas se o cliente não tem o terreno ainda, o banco quita até, como a Amanda falou, ele vai financiar 70% do todo. Esse 70% do todo, que é os 700 mil, o pessoal às vezes se confunde um pouco nessa conta, porque ela é um pouquinho confusa mesmo. mesmo. É uma conta meio confusa mesmo. Porque os 70%, que é os 700 mil, você pode pagar até 80% do terreno. Isso, olha, de 70 para 80. Aí o pessoal, opa. Aí 80% do valor do terreno. 80% Isso. do valor do terreno, Ele não o cliente quita paga totalmente. 20, ele não quita total. Ele quita até 80% do terreno e o que restar dos 700 Vai mil pra obra. vai para a obra. Entendi. Aí, onde é que entra aí essa questão voltando ali para a gente estava lá atrás no fluxo, né, de 10 meses, desse montante dos 700 mil, vamos pressupor que ele seja todo para a obra, certo? É Sim. construção em terreno próprio, o cliente já tem um lote no nome dele, 200 mil e 800 mil a obra. Então, 700 mil já vai para a construção. Desses 700, a Caixa antecipa para ele, quando o contrato dele de financiamento já estiver assinado e registrado no cartório, ela antecipa 20% do total. Seria ali 140 mil. 140 mil, a Caixa está aqui para você iniciar a sua Isso obra. inicialmente, né? Inicialmente. 20% do total. E o restante, ele vai obviamente receber esses 20% que vão equivaler aos 2 primeiros meses do cronograma dele. Precisa ter 10 e 10 para ele poder receber os 20. Aí ele vai lá, recebe os 20 e vai produzindo. Né? Teoricamente, se ele recebeu 20, ele vai produzir 20.
Né? Às vezes, em alguns casos, dependendo da economia, pode ser que sobre uma gordura. Mas vamos calcular como se ele fosse gastar 20. A partir do terceiro mês, quando acabar a antecipação do recurso, da alavancagem, ele vai precisar produzir. No cronograma hipotético, o terceiro mês seria quanto? 30%, né? Então Ao ele final, produz e depois recebe. ele produz e depois o banco reembolsa. Então, por isso que ele precisa do respiro. Por isso que ele precisa do respiro. Entendi. E tem outro momento também que em alguns casos, se o cliente for comprar o piso de fábrica, que aí ele precisa pagar antecipado esse piso, aí o piso vai viajar da fábrica para cá em alguns momentos, vai demorar alguns dias, ele precisa instalar o piso para a caixa medir. Sim. Então ele vai ter o desembolso antes do recebimento. Sim. Aí para isso serve o respiro. Entendi. Em outros casos também na esquadria também, que é bem parecido. São os três principais São as momentos da obra, fasezinhas, as né? fasezinhas onde o respiro vai ser necessário. E quando a gente recebe o cliente lá para analisar se ele vai poder, se vai ser saudável a obra, nós só vendemos uma obra para o cliente se ela for saudável para ele. Sim. Se a gente, na nossa visão, como consultor de crédito, nós entendermos que ele vai ter o financiamento e ele vai ter o respiro para que ele tenha um fluxo financeiro saudável. Porque senão acontece aquilo de você ver a obra parada, porque às vezes pode ser uma desorganização da pessoa. Sim. E como pode ter sido, não, o cara tinha o dinheiro, mas ele não foi orientado na remodelagem lá do cronograma. E ele Exato. acaba se Né? atrapalhando Pode nos ser. prazos, né? Ele Porque acaba se atrapalhando. Eu tenho uma dúvida, todo cliente meu tem, Aí, que é o quê? Manda o dinheiro vai pra quem? O dinheiro vai pra minha conta ou vai pra conta da construtora que eu contratei? Porque se eu não contratei construtores, eu tô fazendo no famoso, aí eu agora vou usar o cearenseis, na tora, né? Que é tipo contratar o pedreiro, sim, o mestre de obra, botar os cabos pra trabalhar. sim, O dinheiro vai pra conta de quem? do próprio cliente. Então, o abençoado do cliente ainda tem que ser uma pessoa super, hiper, mega organizada Eis o ponto. e não desviar o recurso para outra coisa. Gente, vocês que estão... Aí eu vou olhar para a câmera da verdade ali. Né? Você que pretende fazer uma construção financiada, se você receber o dinheiro do banco, você tem que alocar 100% desse recurso na obra. Não utilizem para outras coisas. Porque deve dar... Rapaz, eu fico imaginando... dá uma assim, grande dor de cabeça, né? Eu Não fico foi? imaginando, Wade, o cara assim, tipo... Chegou começo de ano. Use tudinho. IPVA, IPTU, use tudo. Colégio, matrícula livre. Eu tenho 2 meninos. A minha frase, né, amiga? Eu tenho 2 meninos pra criar. Ave Maria. Então, aí chega ali no começo do ano, aí o cara começou uma obra em novembro. Aí tá lá a mediçãozinha linda. Aí cai lá na conta dele, Aí 100 chega. mil. Aí ele, eita, Dá para pagar o colégio o ano todo? não é? Aí Com o cabal... desconto. Com desconto, né? Exato, é o cabo. Olha, o cabo treme. Se o cabo não for organizado, então assim... Gente, por que que a gente tá... Por que que eu fiz essa pergunta? Porque, primeiro, eu tô atendendo alguns clientes agora... Sim. Com essa finalidade que querem fazer... Estão comprando o lote, né? Vão quitar Sim. e vão fazer uma construção. E eles estavam na dúvida... Eu já sabia, mas eu queria ter, tipo, uma pessoa para falar isso, Sim. para eu pegar o vídeo e enviar. Mostrar, né? É, porque assim, eu quero saber eu quero que você diga agora a consequência. Consequência. Além de ir para a conta dele, qual a consequência dele não mandar o dinheiro para a obra? Sim. De cair na tentação de, eita, vou quitar meu carro. Eita, vou trocar de carro. Qualquer outro destino, né, para esse dinheiro. E vou fazer uma plásticazinha aqui, trocar o silicone, etc. Não tem segredo. Qual é a consequência, Daniel? Porque não é possível que fique por isso mesmo. Gente, a consequência é o seguinte: o depósito é sempre feito na conta do cliente. A caixa ela não tem relação com a construtora. A relação financeira sempre vai ser caixa-cliente. Então, esse dinheiro vai cair na conta do cliente. Nós já financiamos inúmeras obras ali em vários condomínios. E nós já vimos acontecer clientes ele recebia ali 30 mil, tirava 10 Sim. e Eu sabia. colocava só 20. Eu sabia. Não tem erro. Essa obra vai dar problema. Ela vai dar problema. Porque o que está planejado ali, se o cliente desviar a finalidade do dinheiro, o banco não vai controlar. Ele liberou, está medido, né? Ele Sim. mediu aquela etapa, o banco vai Vai estar liberar lá o fiscalizando recurso. o que é que você está gastando. Né? O que é que o banco vai acompanhar? Ele vai acompanhar se aquela obra está seguindo o cronograma, né? O passo que o cliente determinou e percentualmente está evoluindo conforme ele apresentou para o banco.
E em cada medição se está sendo executado do jeito que que o banco aprovou o projeto, né? Mas quando o cliente recebe o dinheiro, quem vai gerenciar esse dinheiro é o próprio cliente. Então, é importante que... Aí é uma dica de ouro. O cliente não pode desviar esse dinheiro para outras finalidades, porque vai fazer falta na obra, não tem como. Se ele está desviando agora, provavelmente ele não tem. E se ele não tem, ele não vai conseguir repor. Se ele não conseguir repor, vai terminar e ele vai ficar com a dívida. Então, a consequência é o quê? Ele ficar com a obra parada, ficar com a dívida e tá lá com a dívida e sem casa. Esse é o grande ponto. Aí eu volto mais uma vez para a nossa preocupação principal, que é fazer uma venda saudável de uma construção financiada. Então, nós analisamos todo o contexto. Ele tem que ter, além o respiro, que a Amanda falou, tem que ter o recurso para fechar o que o banco não cobre e ainda tem um respiro, né? Para que ele tenha uma obra saudável. Se o cliente atende a esses requisitos, é muito difícil ele ter um problema financeiro durante a obra. É claro que podem haver surpresas, o cliente pode, durante o processo da obra, perder o emprego ou algo parecido, que aí ele pode. Aí são outros fatores, não é a conta não fechar. Aí são fatores externos. Sim. Que ninguém está livre disso acontecer. Mas se o cliente respeitar essa análise financeira, que para nós target é primordial, eu não concedo um financiamento se não fechar a conta, porque a gente sabe que lá na frente o cliente vai ter dificuldade. Então, e não é interessante para a gente. Sim. A gente não vende financiamento, a gente vende o sonho dele, né? Então a gente quer que ele compre, que ele consiga pagar as parcelas, quer que ele contraia o financiamento, consiga pagar as parcelas e consiga terminar a casa. Sim. Se algum desses 3 elementos não for atingido, o objetivo do financiamento não foi atendido, né? É isso. A gente vai dar uma andadazinha aqui, porque nós estamos com o episódio hoje. É muito assunto, velho. É muito assunto. Eu acho que o convidado fala muito também. Porque esse tema é muito bom. E é o que faz o Eider vender, eu vender, no fim. Porque E eu acho que é um dos temas que mais geram dúvidas para as pessoas, né? Eu mesmo fui correspondente de meu cara anos. E tinha dúvidas aqui, imagina o pessoal que não tem, né? Gente, tem muita dúvida, gente. Muita dúvida. É um assunto que sempre gera dúvida. Do corretor, do cliente, do construtor. E a de eterno, é dúvida de eterno, porque a Caixa vive mudando o normativo. Muda as regras, exatamente. Que a gente chama, as regras da Caixa a gente chama de normativo, fica mudando os normativos e a gente precisa se atualizar. Mas, assim, a gente tem uma dúvida que a gente estava conversando, até onde é que a gente vai botar isso, né? Exatamente. Vai ser no começo, no meio, no fim? Exatamente. A gente vai falar agora sobre imposto de renda, né? Porque é a gente está chegando no final do prazo, né? Acho que até maio, né? 30 de maio. 30 de maio. Porém, a Caixa ainda aceita a declaração original, que é a primeira, sendo feita até 30 de junho. Pronto. Essa é a primeira dúvida, que é uma pergunta que eu nem coloquei pra gente fazer, mas que bom que ele Que ele já falou e eu não sabia, né? Então pode passar um pouco do prazo do 30 de maio? A Caixa aceita a declaração original, desde que ela a primeira, né, desde que ela tenha sido declarada em até 30 dias após o prazo da Receita, que é 30 de maio. Então, 30 de junho, ainda seria até 30 de junho declarado, seria aceito. Mas como os clientes que acompanham o podcast, eles são clientes informados e são clientes que estão antenados em ter a aprovação, quando o cliente declara um imposto de renda, o gerente ele vai observar pequenos detalhes nessa declaração. E um deles é a prazo que ele declarou. Tu lembra aquele cliente que eu levei pra ti? Lembro. Abençoado no meio de setembro. Não, vamos fazer um imposto de renda, vai dar certo. Olha isso pra cara dele. Vai dar não. Vai dar não. Vai dar não. E aí, o cliente, é lógico que se ele está pretendendo adquirir um imóvel, um dos pontos que ele tem que atentar, declara dentro do prazo, não deixa passar o prazo, né? Isso pode ser um pequeno detalhe, normativamente aceito, 30 dias depois, sim, o banco vai aceitar. Mas aí pode vir a pergunta ali na cabeça do gerente, porque todo financiamento ele tem a análise do sistema, que ele diz qual é a capacidade do cliente, mas ele também passa por um comitê de crédito, que vai analisar as questões subjetivas da concessão. A gente chama de mesa, né? Que é a mesa. Então, nessas concessões subjetivas, pequenos detalhes como esse podem fazer diferença. Você, poxa, por que o cliente declarou depois? Será que ele declarou só com a finalidade de imóvel ou porque ele tem a renda mesmo? Sim. Né? Assim, aí vão surgindo certos questionamentos. Então, o cliente que segue o podcast, né, que segue o nosso podcast aqui, vai
com certeza atentar e vai fazer dentro do prazo. Ele não vai deixar para depois. Uma coisa interessante, por exemplo, o cara sempre declarou ali 5, 6, 7. 5, 6, 7 mil, nessa base. Não que ele não tenha essa movimentação na conta, tá? Esse aqui é um exemplo. Ele tem 100 mil de movimentação, mas ele declara 5, 7, só para ficar ali no limite, para declarar bem pouquinho, só para ter um cartão de crédito decente, um negócio assim. Aí ele, não, agora eu preciso de um crédito, porque eu não quero dar meu dinheiro todo, não quero me descapitalizar, vou fazer um financiamento. Aí, do Neida, ele, não, vou declarar aqui 50 mil. Nunca declarei 50 mil. Essa é uma das hipóteses que vai para a mesa, não é isso, então? O que é que acontece? Os bancos, como forma deles se protegerem e fazerem concessões sadias para o cliente que realmente possui uma renda mais sólida, quando o cliente apresenta um imposto de renda, só o imposto em si, ele não é por si só suficiente. Vou só declarar o imposto, pronto, já está resolvido. Não. Aí tem vários detalhes aí nesse processo, né? Se essa renda ela vem de uma pessoa jurídica, ou seja, ele tem uma empresa, ele é um empresário, o que é que o gerente, a mesa de crédito vai querer ver também? Vai querer ver as documentações da empresa, o faturamento, as declarações fiscais da empresa e vai querer ver as movimentações bancárias da pessoa jurídica e da pessoa física. Sim, para consubstanciar a renda. Para consubstanciar a renda. Então, não somente o imposto de renda, ele é suficiente para o cliente comprovar realmente que ele tem aquela capacidade de crédito. Mas também se a pessoa tiver, no caso da Caixa Econômica, se a pessoa tiver só movimentações movimentações bancárias, por mais que tenha mais de um ano, movimentações assim bem robustas, né? O cara tá lá movimentando 70, 100 mil todo mês, mas também não declarou imposto de renda, ele também não vai conseguir o crédito. Não vai conseguir, porque é claro que a Caixa, eu não posso falar em nome da Caixa, eu sou uma empresa parceira, né? A Target é uma empresa parceira da Caixa, eu não posso falar em nome dela, mas eu falo das nossas percepções como parceiro, né? A Caixa, um cliente que tem uma movimentação nesse vulto que você falou, de 70, 80 mil, em tese esse cliente deveria declarar imposto de renda, concorda? Então, assim, é lógico que se eu for lançar uma renda 100% informal, só com movimentação bancária no sistema da Caixa, ele não tende a liberar ou aceitar essa renda, porque se o banco aceitasse uma renda nessas condições, ele meio que estaria estimulando a sonegação fiscal. Sim. Que aí estaria lesando uma outra empresa da esfera federal também, que é a Receita, né? A Caixa não tem um papel de fiscalizar, mas ela, em contrapartida, não vai incentivar não pode ser conivente, né? A sonegação fiscal. Então, assim, é muito improvável, para não dizer quase impossível, é muito difícil o cliente conseguir, só com movimentações bancárias, aprovar um financiamento com 80 mil, 70 mil na Caixa. Eu mesmo nunca vi. Não consigo. Eu também não consegui fazer. Se alguém tiver, gente, um exemplo desse aí que deu certo, por favor, mande provas. Né? Mande provas. Mande provas, porque se só comentar, eu não vou aceitar. Eu quero provas. A gente já falou sobre tempo de declaração e sobre alguns quesitos sobre a declaração. Agora, de maneira prática, assim, eu estou com financiamento. De que maneira eu declaro o meu financiamento? Digamos que eu esteja ali no meio desse financiamento, ainda não peguei o dinheiro por completo. Certo. Eu vou declarar o dinheiro por completo, vou declarar o que eu já peguei, vou falar da programação, de que maneira é feita, né? Pronto. A primeira orientação que a gente dá é sempre que o cliente que contrai um financiamento, ele sempre busque um contador para auxiliar ele nessa parte de declaração. Sim. Nós não somos contadores, mas nós conhecemos como o banco emite os documentos e como é que ele vai lançar, né? Mas a gente sempre pede que ele procure um profissional, um contador, né? Para que ele oriente como ele declarar. Mas normalmente como é que é feito? O cliente declara, por exemplo, agora na declaração de 2025, aquilo que foi desembolsado no financiamento durante o ano base que vai ser calculado ali, que é janeiro a dezembro de 2024. Sim. Então, ele vai declarar o financiamento todo, o que ele pagou? Não, ele não pagou ainda. Ele declara que pagou tanto de tanto, né? Então, normalmente o cliente declara naquele ano aquilo que ele desembolsou naquele ano. Né? Então, assim, ele não desembolsou o banco emite aquela declaração para ele utilizar no imposto de renda. O próprio banco lá no site da Caixa, ele vai conseguir entrar lá ou no aplicativo e baixar a declaração de rendimentos. Igual a de plano de saúde. Igual a de plano de saúde, escola, vai ter lá para ele poder baixar e declarar exatamente o que ele pagou.
mas a prudência ela sempre orienta que ele procure um profissional, né? Sim. Para ele evitar declarar errado, cair na malha fina ou ter qualquer tipo de problema. Mas normalmente ele declara o que ele pagou naquele ano. Exato. Acho que era uma das nossas dúvidas, né? Se a gente declarava só parcelas pagas. Isso, exatamente. Ou não. Mas graças a Deus o banco pelo menos dá uma organização assim pra gente, né? Tem. Porque tem muita gente que declara o imposto sozinho. Eu faço com contador. Sim. Né? O contador que faz uma empresa, ele também faz o meu imposto de renda. Mas a maioria tem muita gente que faz só, né? Faz só. O cara entende um pouquinho ali, ele diz, nunca caiu na malha fina. Aí ele vai e fica ali fazendo, contando com a sorte. E aí, pelo menos, ele tem esse nortezinho, né? O banco, ele dá ali uma declaração. Descritivo. Um descritivo, e aí se ele souber ler o descritivo, tiver entendimento de contábil, que eu tenho zero, ele vai lá e consegue se organizar, né? Era uma dúvida que a gente tinha. Pode dizer. Eu me lembrei de uma coisa aqui também. Sim. A gente falou sobre o prazo, né? Sim. Mas há algo que é importantíssimo, que a gente não falou antes, eu não sei se essa pergunta ainda vai vir, mas já que eu estou lembrando, eu vou puxar esse tema aqui. Além do prazo, é importante também o cliente atentar sobre as regras de obrigatoriedade da Receita. Tipo? A Caixa só aceita a declaração como documento formal, aí a gente vai mais naqueles clientes que têm a renda um pouco mais baixa, ou clientes que têm renda alta também. Sim. Se o cliente tiver sido obrigado a declarar. E quando é que o cliente é obrigado a declarar? Por exemplo, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou jurídica. Defina rendimentos tributáveis. Rendimentos tributáveis, que é o rendimento que ele paga imposto, se ele colocar agora na declaração, ou recebido da empresa, ou recebido de pessoa física, quando é autônomo, profissional liberal. Tem que estar declarado acima do limite de isenção. Que é qual? 33.888. Então, para a Caixa aceitar esses rendimentos que são tributáveis, o que é que significa tributável? O cliente, se colocar na declaração agora, ele vai pagar imposto sobre ele, né? O DAFzinho. Um DAFzinho. Aí ele pode vir de duas origens. Ele pode vir da pessoa jurídica, se ele recebeu de empresa. Pode vir da física, às vezes um profissional liberal. Tipo, eu que sou corretora, né? Corretora, um personal trainer que vai lá, um nutricionista, um fisioterapeuta que atende direto o CPF, né? Ele vai lá e declara em recebido de pessoa física. Esses rendimentos tributáveis. Esses rendimentos tributáveis têm que estar acima de 33.888. O meu contador orientou a declarar abaixo aqui para mim não reter imposto. A Caixa não vai aceitar a declaração. É como se ele não tivesse nem declarado. Não serve, não vai ser utilizado. Que é o que acontece, eu estava até orientando um personal lá da academia, né? Ele estava me perguntando, Amanda, eu quero comprar um imóvel, aqueles apartamentos da Canópolis, que tá cheio ali no Eusébio. Sim. Aí ele, Amanda, como é que eu faço aqui? Eu sei que tu só trabalha padrão. Eu digo, amigo, a gente vende Eusébio, né? A gente vende tudo. Mas eu vou lhe explicar aqui, porque eu já fui correspondente bancário. O que é que você vai fazer? Hoje, para você financiar um apartamento daquele, você precisa de pelo menos 8 mil de renda declarada, no mínimo mensal, né? Sim. Só para vocês entenderem, assim, porque quando a gente fala 33 mil, a soma anual, tá? 12 meses. Exato, é o ano todo. E aí, 8 mil vezes 12 não é 33, é mais. Vai dar mais. Exato. Então, assim, para você entender, quanto que eu preciso de renda para fazer aquele financiamento? Eu vou precisar de 8 mil. Então, Amanda, mas eu ganho 10. O interessante é que você declare 10, mas se você declarar 8, você já consegue comprar. Porque a Caixa, se você não tiver essa declaração, principalmente Canópolis, MRV, esses que trabalham Victa, né? Que trabalham essa linha mais popular, se você não tem imposto de renda e você é profissional liberal, e você não declara, mas eu tenho uma movimentação bancária aqui, você não vai conseguir comprar. Porque eles, para eles venderem um apartamento para você, ele primeiro vai mandar pro Daniel aprovar o crédito. Depois que o Daniel aprovar o crédito, é que eles mandam um contrato para o cliente assinar. Exatamente. Porque eles vão mandar o contrato do banco junto com o contrato de compra e venda. Porque, na maioria das vezes, essas obras elas têm um banco garantidor. E o banco garantidor, para vocês entenderem, assim, falando bem rápido, a gente vai ter que ter outro episódio aqui com o Daniel. Tem muito assunto. Porque é muito assunto. Mas, para vocês entenderem, o banco garantidor é aquele banco que vai financiar a obra. Sim. Como ele é o garantidor da obra, ele financia antes da obra estar construída. É aquele famoso comprei na planta. Imóvel na planta. Exatamente. Tem até agora um meme do marido que você compra na planta. Você compra o carro assim, meio acabado, barra ali depois dos 10 anos, o carro tá bonito, rapaz, com dinheiro. E daí, até pra você entender, assim, você vai comprar um imóvel na planta, você tá vendo só o projeto. Sim. E aí o banco tem um banco garantidor, que normalmente é a Caixa Econômica. Isso. Porque ele é um banco que fomenta, né, a habitação no Brasil. Exato. E aí você precisa fazer o quê? Você tem que declarar o imposto de renda, porque se você não declarar, você não compra. A gente vai ter que ter outro episódio aqui com o Daniel pra gente poder falar
mudou, né? A linha de Minha Casa Minha Vida. Atualmente a gente está falando só de alto padrão, mas essa é uma dica para você que está assistindo o podcast. Não tem hoje condições de comprar um alto padrão. Esse é o primeiro imóvel da sua vida. Você está ali com 20 e tantos anos. Se você trabalha como profissional liberal e você vai comprar um imóvel financiado, é interessante que você já comece a fazer sua declaração de renda e declarar dentro ali do que você precisa. O interessante é que você declare, obviamente, o que você ganha, mas você tem que declarar pelo menos o que você precisa para fazer um financiamento. Porque se você declarar a quem é o quê? Abaixo? Estou declarando só porque esse exemplo que você deu. Isso. Né? O contador pediu para eu declarar aqui o mínimo porque possível. Porque não vai gerar DAF. Exato, mas aí eu vou ter uma comprovação de renda. Para fins de comprar uma casa, no Minha Casa Minha Vida, você não tem comprovação de renda. Não consegue. Não vamos entrar naquela linha de que a gente compra coisas sem declaração porque teve uma propaganda do governo que poderia fazer isso. Não dá. Experiência própria. Tentei fazer isso para alguns amigos meus. Não deu certo. E olha que eu sou correspondente bancário, avisei todos eles. Aí eles estão tendo o quê? Perderam a oportunidade porque agora está tudo aumentando. Sim. E imóvel é o preço de hoje, né? Perdeu a oportunidade hoje, amigo, amanhã é mais caro. Se esperar para amanhã, piora. É igual aquela história pra gringo, né? Pra gringo é mais caro, pro mês que vem é mais caro e assim sucessivamente. E aí, se você não se organizar para comprar esse ano, você vai perder a janela do imposto de renda, vai ter que comprar ano que vem. Tem e aí, agora a gente, assim, é muita coisa, gente. Eu sei, vocês devem estar com uma porrada de dúvida. Eu queria fazer mais 20 perguntas, mas a gente já tá batendo mais de 1 hora de episódio. Uau. Incrível. Não, então deixa eu puxar aqui um momento interessantíssimo, porque agora a gente tem um momento Descomplique. Para você entender o que é o momento Descomplique, a gente vai aqui enumerar algumas certas coisas, às vezes polêmicas, que são muito pertinentes porque a gente está falando agora, né, Amanda? É, meio que Marília e Gabriela. Ping-pong. É, meio que Marília e Gabriela. É quase um ping-pong. Fiquei com medo agora, fiquei com medo. É o ping-pong do Descomplique, né? Isso, mas é bom que assim, a gente termina de se soltar para ir para casa. Só não vai ter uma vinheta aqui agora, mas a gente vai providenciar essa vinheta, né, Amanda? Isso, sim, vai dar certo. Mas vamos lá. Amanda, puxa o momento Descomplique, Vou puxar aqui. Financiar uma obra ou casa pronta? Gente, o que é que o cliente está precisando? Qual é o foco dele? Custo ou comodidade? Quais são as vantagens e desvantagens? Vantagens e desvantagens. Obra pronta, ele já entra. A casa pronta, ele já entra, né? A construção, ele tem uma baita economia. Isso. É o que eu tinha dito pro Eider. Essa daí eu tenho certeza que todo mundo vai ficar. Se o cara tem como se organizar... Construa. Eu construo. Se eu tenho como me organizar, eu construo. Porque você vai economizar ali de 20% a 30% e ainda vai fazer bonitinho do jeito que você quer. Aquele cantinho que você sempre sonhou, que você disse assim, no dia que eu construir a minha casa, eu vou ter desse jeito, na construção você consegue. Exato. Certo? Agora, se você pegar um negócio pronto, você vai pagar mais caro, mas também você comprou, mudou. Comprou, mudou. Isso. O que é prioridade para o cliente? É mudar logo ou economizar? Sim. O ideal é declarar renda real ou trabalhar com um banco de relacionamento? Existem bancos de relacionamento que, quando o cliente tem esse relacionamento, ele considera aquela movimentação que ele tem no banco e até pode ser que ele conceda um crédito com base nisso. Sim. A Caixa não trabalha dessa forma. A Caixa você precisa ter documentos formais ou movimentação bancária, mas existe um limite para essa renda, né? Eu sempre vou para a renda real, porque ela vai lhe dar um leque maior de opções. Então, declare. Se você tem a renda, declare, porque ela vai lhe dar um leque maior de opções para você ir mais, não só na Caixa, logicamente, mas em outras opções. Caso não dê certo na Caixa, também tem outras opções, porque a renda declarada, todos vão aceitar. O pessoal morre de medo de declarar, mas, gente, é a melhor coisa do mundo. Depois que eu comecei a declarar imposto de renda, eu consegui tanta coisa na minha vida. Agora vamos aqui para uma bem capciosazinha. Aí, assim, eu sou suspeita, mas eu vou deixar para você responder. Deixa para ele responder. Financiar com calma ali. Não, vou ver aqui, fazer um monte de simulação no banco. Ou eu já vou pegar um corretor que entende o negócio e vou pro correspondente bancário já para procurar minha casa. Certo. Se for um corretor no perfil da Amanda, pode procurar o corretor, vai dar certo. Gente, ele tá puxando sardinha pra mim, mas é porque eu sou nojenta no nível de, tipo, quando o cliente vem pra mim, eu já faço um monte de perguntas, eu já sei se o cara dá e se não dá. Se não der, amigo, não dá não. Vamos ver outra coisa aqui? Agora, se não for um corretor no perfil da Amanda, que tem esse
com esse múltiplo conhecimento, que ela conhece muita coisa, então ela não vai só atender o cliente, ela vai dar uma consultoria para o cliente das melhores oportunidades, opções que ele vai ter, da melhor perfil dele. Aí sim, contar com um correspondente antes para fazer uma análise de crédito e ver quanto é que é o perfil, quanto ele conseguiria, qual é o máximo que eu consigo de financiamento. Mas procure seu corretor. E um corretor qualificado. Assim, no perfil, eu não estou puxando a sardinha não, é porque ela sabe que a gente gosta de trabalhar em parceria com ela porque ela é uma corretora completa. Ela sabe, ela vai de ponta a ponta. Mas procure um corretor que sabe sobre crédito, ele vai te ajudar muito. Bora lá, essa daqui é do mercado lá do Eusébio mesmo. Mas assim, Fortaleza também tem, mas eu vejo muito no Eusébio, principalmente a Believe, o pessoal da Alves Mendes, as construtoras que tem lá, né? Eu vou trazer os meninos aqui pra gente conhecer, o Eder conhecer. Sim. Entrada de 30%, é mito, é regra ou é só o começo? Hoje no SBPE é regra, 70%. Na SAC. E o SBPE começa com que valor? O SBPE, a partir de... Os imóveis Minha Casa Minha Vida são imóveis... O enquadramento do Minha Casa Minha Vida vai depender de dois fatores, valor do imóvel e renda. Vamos falar só de renda. A partir de 8 mil de renda, ele já vai para o SBPE. Hoje, porque até dando um spoiler aí, viu, pessoal, pro próximo episódio aí, a Amanda já prometeu que vai convidar a gente de novo. Sim. A gente vai falar sobre as mudanças do Minha Casa Minha Vida. Hoje teve reunião do Conselho Curador. Saiu um monte de coisa nova, inclusive extensão de faixa, extensão de renda, aumento de renda para as faixas. E tal Minha Casa Minha Vida faixa 4 aí também, que vai estender até 12 mil. Né? Então, Minha Casa Minha Vida... Atualmente, hoje é 8 mil. Atualmente, se eu for pegar o normativo agora, ele vai até 8 mil. 8 mil cara já está no SBPE. Então, e se for o valor do imóvel? O imóvel, a partir de 350. Pronto. Então, você já sabe. Se é SBPE, automaticamente você vai ter que ter 30%. 30%. Se você for Minha Casa Minha Vida, aí 80%. Aí é flexibilidade. 20%. E até 90% se for na SAC, SBPE, no imóvel na planta caixa. Detalhe, o SBPE... É muita coisinha, gente. É muita coisinha. Se for SBPE, imóvel na planta, imóvel financiado, caixa, associativo, você pode ir até 90%. Você precisa de 10% para comprar o imóvel. Que é o caso do Easy. É o caso do Easy. É o caso do Easy. Isso é um produto, viu? Easy é vou fazer aqui uma propaganda de graça pro Bruno. Easy é um produto lá do Eusébio, que é um apartamento que é crédito associativo, a Caixa está financiando, então você consegue comprar um apartamento topzera da galáxia. Com 90% de financiamento, claro que se a sua renda comportar. Sim. Aí, Wade. Próxima. Falando de vantagens e desvantagens, financiar um imóvel é coisa para rico ou para esperto? Eu acho que é para quem é esperto. Para quem é esperto? Por quê? Porque é muito melhor trabalhar alavancado do que com seu recurso. Nós temos muitos clientes que têm o recurso para financiar a obra inteira, mas ele opta pelo quê? Hoje, com a Selic alta, ele deixa o dinheiro dele ali rendendo numa excelente aplicação. Sim. E trabalha alavancado com o dinheiro do banco. Sim. Entendeu? Então, assim, é esperto. Não só o rico, mas tanto o rico quanto a pessoa que não tem a renda tão alta assim, vale a pena financiar. Então, é para quem é esperto e faz conta. Vale a pena financiar, Daniel? Vale. Tem clientes nossos que todo ano financiam e eles têm dinheiro, têm recurso. Mas eles deixam o recurso rendendo e trabalham alavancado com o banco. Muito mais negócio. Muito mais, com certeza. E agora falando um pouco de quem paga aluguel. Certo. Quem paga aluguel está investindo ou desperdiçando em relação ao financiamento? Quando você avalia um financiamento ou um aluguel, de que maneira você avalia isso? Rapaz, tem uma frase que o pessoal diz no mercado, né? Que o financiamento é longo, mas o aluguel é para sempre, né? Verdade. E na maioria das vezes você está pagando, quando você está pagando você está pagando o financiamento. Se você estiver pagando o aluguel, você está pagando o financiamento de outra pessoa. Exatamente. Pague o seu, meu amigo. Com certeza. Financie seu imóvel. Porque se você estiver alugando, você está pagando o financiamento de outro. Não se iluda. E essa frase é a grande verdade. O financiamento pode até ser longo, não é que ele é longo, você só fica 35 anos se quiser. Se a média do brasileiro é 15, né? É 15, né? 15. Se você montar uma estratégia, em 15 anos você está com seu imóvel quitado. Coisa mais linda.
Mas se você tiver no aluguel, meu amigo, é para sempre. Para sempre, com certeza. Esse Eterno é tão chato. Ainda não deixa nada pra ninguém brigar no final. Era só poder estar brigando ali com os irmãos. E você tem uma das duas coisas, ou as duas, né? Seu próprio imóvel, que para os brasileiros é o sonho da vida. Ápice, né? Ou então você tem um investimento sendo o sonho da sua vida também, né? Sim. Você pode rentabilizar dentro dele. Pode. Então a gente sempre fala sobre isso, sobre o próprio investimento ou então a casa própria dos seus sonhos, né? Sim. Gente, é isso, né? O podcast hoje foi longuíssimo, 83 minutos de episódio. A gente esticou bastante hoje, E é porque a gente achou que não ia dar, né? E é um assunto que não terminou, né? Não que terminou. É um assunto muito longo, que ainda tem muita coisa pra gente explanar aqui. Tem. Isso, Daniel vai voltar aqui mais vezes. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Tem esclarecido muitas dúvidas de vocês, né? Isso, Sim, ele com certeza. esclareceu nossas, né? Não, com certeza. E eu acho que esse episódio de hoje é bom para viabilizar tudo que a gente já vem falando. A gente já vem falando sobre construção, sobre a idealização, sobre a venda propriamente dita, sobre outras coisas, sobre casas inteligentes. Acho que vocês vão ver. Vai ter muita coisa vocês vão ainda. ver muita coisa aqui no Homecast Descomplicado que envolve o mundo dessa construção de casas de alto padrão. E eu acho que tudo é viabilizado justamente por isso, né? O financiamento. Exatamente. Sem dinheiro, a máquina não roda, né? Exatamente. A máquina não roda. E é isso, gente. Muito obrigado. Daniel, muito obrigado por ter vindo, aceitado meu convite. Você já está convidado para o próximo, com certeza. Exatamente. E é isso, né, gente? Fiquem com os cortes e sigam a gente em todas as redes sociais, né, William? Exato, exatamente. Nós estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube, LinkedIn e em breve também no Spotify. A gente vai colocar aqui embaixo também o Instagram da Target para vocês seguirem, né? E verem lá os cortes também. A gente vai mandar pro Daniel, Bacana. a gente vai colocar lá em collab. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu queria só dar uma oportunidade Sim. do Daniel falar. Daniel, se promova. Fala um pouco de você, do seu trabalho, da Target. Sim, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês por terem nos convidado a mim, representando a Target, né, para esse episódio de hoje. É um prazer estar conversando com vocês. É como a gente falou, parece que não ia dar tempo, mas nem passou, né? Então foi um bate-papo muito bom. Eu gostei muito de estar aqui presente. Vai ser um prazer estar aqui de novo com outros assuntos e com algumas novidades que o mercado está trazendo esse ano. Enfim, financiamento é a bola da vez desse ano. E a Target é uma empresa que está há 8 anos no mercado. Nós hoje trabalhamos em 2 segmentos. Nós trabalhamos com imóvel na planta, atendemos 3 construtoras, Victa, Fan e Tenda. Aí é um outro nicho, é o nicho econômico. E trabalhamos muito forte a construção. Construção, que é a aquisição de terreno de construção em terreno próprio, e a venda das casas que são construídas também. Sim. Porque as casas que a gente financia para o cliente, eles vão vender para alguém. Sim. E a gente quer participar desses 2 momentos. Exatamente. Tanto para financiar para ele, como para quem ele for vender. Exato. Então, hoje é o nicho da Target. Quem quiser nos conhecer, o nosso escritório fica no Eusébio. Na nossa loja, na verdade, ela está lá aberta. Vai ser um prazer receber vocês que seguem o podcast para tomar um café, para conhecer a nossa estrutura, uma água com gás. Vai ser um prazer. E eu agradeço a vocês pelo convite e vai ser sempre um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada, Daniel. Gente, sigam a gente em todas as redes sociais. Entrem no grupo que a gente tem exclusivo no WhatsApp, que a gente vai colocar coisas que só tem lá. E é isso, né, Eider? Eu acredito que é isso, né? Vamos ficando por aqui hoje. Acompanhem a gente aí em todas as redes sociais e a gente vai estar disponibilizando o grupo para a gente poder ter esse relacionamento, né? Tanto com as empresas quanto com a gente, os profissionais. É isso mesmo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Até mais.